da Igreja Católica, o Natal foi depois que foi, vamos dizer assim, começou a ser celebrado. ser celebrado o Natal, né? E a Igreja colocou essa data de 25 de dezembro, que era uma festa pagã, era isso, né? Era a festa em que os pagãos celebravam a festa do Sol Vitorioso. Não é? E nesse processo de enculturação, o cristianismo percebeu que o Sol Vitorioso é Cristo. Então começou a celebrar o nascimento de Jesus. Não é? Nós já temos notícias do Natal celebrado no Ocidente, ali no IV século. Nós já temos notícia da celebração do Natal em Roma, hoje que nós chamamos a Europa. Não é? Nós já temos notícias da celebração do Natal nesse tempo. E aos poucos se torna também uma festa celebrada em todo o orbe, também no Oriente, né? Sendo que o Oriente celebra geralmente o nascimento de Jesus na Epifania. Né? Celebra o Natal na Epifania, com a manifestação do Senhor, é o Natal, onde ele se manifesta como Salvador de todo o mundo. Exatamente. Né? E torna-se também uma das principais celebrações da Igreja. Só perde, vamos dizer assim, né, para a Páscoa, que é a principal celebração da nossa Igreja Católica. É isso mesmo, a principal celebração é a Páscoa, tanto que a Páscoa é o centro do ano litúrgico, né, do ano celebrativo da Igreja, porque é a morte e ressurreição de Cristo. Né? É aquilo que São Paulo diz: se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Não é? É a vitória da vida sobre a morte, é a Páscoa. E o Natal está interligado com a Páscoa e a Páscoa com o Natal. Não é? Aquele que nasceu, que cresceu, é aquele que morreu, que ressuscitou, né? O nosso Salvador. Bispo Dom Paulo, nesse mundo que a gente está hoje, de tecnologia, de correria, de interligação, de você poder entrar na internet e saber qualquer tipo de coisa, por que eu vejo assim um pouco de dificuldade das pessoas afirmarem que é difícil afirmar que Deus existe? O que está acontecendo com o mundo, assim? É claro, seria muito fácil, é fácil falar que Deus existe, você consegue ver as coisas, mas as pessoas estão tendo dificuldade de afirmar que Deus existe. O senhor sente isso também? Como é que é? Por causa desse mundo, dessa tecnologia, dessa coisa toda, o mundo interligado, o que o senhor acha? Quer dizer, o mundo cada vez mais está se tornando um mundo das possibilidades, né? Isso. Mundo das facilidades, né? Tipo assim, eu não preciso de... O senhor quer mais volume aí? Melhorou? Eu não preciso de Deus, eu mesmo me viro. Você ouve muito disso aí, não tem esse negócio de Deus, não existe, não sei o quê. Né? Foi a grande pretensão da modernidade, da razão moderna, era exatamente libertar o homem, dizer que era libertar o homem da religião, libertar o homem de Deus. Né? Um homem que queria colocar sua cabeça ao sol, ao vento, não queria mais depender de Deus. Não é? Talvez fosse a grande pretensão da razão moderna, a grande pretensão do iluminismo. Não é? Só que a razão se manifestou também na sua fragilidade. Não é? Se nós olharmos as grandes tragédias do século passado, não é? Todas aconteceram em nome da razão, todas aconteceram, eu diria, como a deturpação da razão, né? Desde os campos de concentração, desde das atrocidades que a razão foi capaz, e mesmo toda a questão da miséria do mundo hoje, né? Se pensava que a razão fosse capaz de resolver todos os problemas da humanidade, não foi, né? Que permanece cada vez mais exclusão, pobreza, miséria, né? Incapacidade do homem de resolver os seus problemas, não é? E aí entra também a técnica, né? O mundo das facilidades, o mundo onde o ser humano vai se dando aquilo que eu chamaria pequena salvação. Né? Você está com uma dor de cabeça, você tem um analgésico, você está com não é? Um problema de saúde, você recorre ao médico, você consegue resolver, na maioria das vezes consegue sucesso, né? Você tem os shoppings, você tem... Então, você vai, de certa forma,
dando paliativos àquela solidão que o ser humano tem do infinito, aquela solidão que o ser humano tem do transcendente, aquela solidão que o coração humano tem do totalmente outro, né? Você vai dando pequenas respostas, vai, de certa forma, dando paliativos a essa grande solidão, né? O mundo da tecnologia também pode funcionar um pouco nesse sentido, de paliativos que o ser humano vai dando, e o ser humano vai perdendo, às vezes, essa capacidade de se encontrar consigo mesmo, de se encontrar com a sua realidade mais profunda, não é? E se encontrando consigo mesmo, se encontrar também com o mistério eterno do amor de Deus. Né? Que é aquele que dá sentido à vida humana, que é aquele que responde aos anseios mais profundos do coração humano. Não é? Só ele responde, só ele pode responder. Né? É aquilo que Santo Agostinho dizia: criaste-nos para ti, nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. O ser humano traz em si uma inquietude que é natural, que é uma inquietude que é da sua dinâmica interna, porque ele foi criado por Deus e foi criado para o amor de Deus. Eu nem digo a questão da ciência, porque a própria ciência admite que em certos momentos ela não tem explicação. Algo acima da gente. Né? Mas eu vejo muito isso com o pessoal. Não estou falando de ateu, no seu dia a dia, você acaba achando que Deus não existe. É a questão da indiferença religiosa, né? Não é o camarada que se professa ateu, mas é o camarada que vai vivendo como se Deus não existisse. Até no momento em que o perigo bate à sua porta, até o momento em que uma dificuldade maior bate à sua porta, ele até busca uma resposta no mundo religioso, né? Até busca uma resposta na fé, mas depois ignora, depois esquece, né? Ele vai vivendo uma certa indiferença, né, diante de Deus. E aí vem, do mesmo jeito que fala, Deus não existe, o cara fala, também o diabo não existe, o inferno não existe, essas coisas todas aí. E aí cria-se uma confusão, né, na cabeça, e aí acho que aí a partir daí o cara fala, não, eu sei me virar. Ele vai perdendo a capacidade de perceber, né, aquilo que é óbvio, aquilo que está aí, né? Quando você vê o mal, quando você vê as atrocidades que acontecem na história, não é? Quando você vê os horrores que aconteceram na história, que às vezes acontece hoje ainda, não é? E a gente tem que se perguntar, não é? Perguntar, aí tá o indício da mostração do mal, não é? Mostração do mal na vida do ser humano, mostra a ação do mal na história, não é? Mostra que o mal está presente na história. O ser humano começa a ignorar aquilo que é óbvio, né? E se chega às vezes aquilo que a Hannah Arendt falava, né, da banalidade do mal, não é? Onde você vê a violência e vê tantas coisas, você pergunta, mas por que as pessoas fazem o mal? Mas por que fez isso? E você às vezes não encontra uma razão plausível, não encontra. As pessoas às vezes fazem o mal pelo mal. Você vê a violência nas grandes cidades, não é? A banalização, né? A banalização do mal. Muito bem. Dom Paulo, vamos falar um pouquinho de Nossa Senhora. Ela já estava preocupada hoje ou não? Ela já estava, não é? A sua gravidez já estava. A sua gravidez já estava não é para dar à luz, não é? Já estava no 9º mês já. Já estava ali, como diz o padre Léo, o diretor sabe, o padre Léo da Canção Nova, né? Que ele não podia dizer nem minha Nossa Senhora, nem isso ela podia dizer, porque ela ainda não era minha Nossa Senhora. Isso mesmo. Ela não podia nem falar isso, minha Nossa Senhora, me ajuda nessa hora. Isso mesmo. E eu tenho percebido também que os nossos irmãos na fé, os evangélicos, têm dado uma atenção maior para ela, viu, Dom Paulo? Porque Nossa Senhora, se você olhar bem, ela tem um papel bonito, mesmo na Sagrada Escritura, né? Ela simboliza aquilo que toda mulher judia naquele tempo devia desejar, ser a mãe do Messias, né? E ela foi a mãe do Salvador, né? Ela foi a mãe do Messias, foi a mãe do Salvador, né? Ela teve um papel único e insubstituível na história da salvação. Ela nos deu Jesus. Não é? E só por isso só aí já basta para ter toda a veneração que temos por ela. Né? Quem é que não venera sua mãe?
Não é? Ela já estava falando para São José, né? Falou, ó, arruma um lugar aí que Isso mesmo. que é hoje. É. Né? Se vê aí que o negócio tá complicando, né? É. Lá no Rio tinha tem um padre que ele fazia um presépio, e é interessante que teve um ano que ele colocou Nossa Senhora grávida. Não é assim, a família, o São José e Nossa Senhora, Nossa Senhora montada num jumento, indo, né, e a Nossa Senhora grávida. A imagem bonita, não é? A imagem que mostra a realidade do que nós estamos vivendo, né? Ela que estava grávida do Salvador. É verdade. Né? A beleza da gravidez, né? A beleza da vida que estava sendo gerada nela, a beleza da mulher que gera a vida. Que gera a vida. Né? Muito bem, mas é muito importante Nossa Senhora. E como ela une os católicos, não? É a nossa mãe, né? É aquilo lá no Evangelho de São João, quando ela está aos pés da cruz, e Jesus morrendo na cruz, diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Não é? Onde ela foi entregue na pessoa do discípulo amado como nossa mãe. Ela é nossa mãe. Não é? E se a gente olhar um pouco as aparições de Nossa Senhora, não é, nas diversas partes do mundo, né, uma aparição que me chama muito a atenção, Aparecida, mas também Guadalupe, não é, onde ela aparece para aquele índio simples, não é? É onde ela aparece, e ali é uma aparição incontestável, né? Não se explica até hoje aquela impressão da foto dela, da imagem dela no tecido, e no olho dela tem o índio, tem a imagem do índio. Não se explica até hoje, não é? É a presença materna da mãe que vem ao encontro dos seus filhos e filhas, da mãe que vem ao nosso encontro, né? É aquilo que cada homem, cada mulher de fé deve sentir, né? A presença materna dela, que vem ao nosso encontro, a presença materna dela que ajuda, a presença materna que a gente chama nos momentos difíceis, né? E que a gente sente a proteção, sente o amparo, sente o amor materno dela, sente a presença dela, né? Eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, pode dizer que em algum momento precisou, chamou e sentiu a presença e a proteção dela. É a mãe. É a mãe, com certeza. Dom Paulo, teve aí uma questão que pegou no comecinho de dezembro aí. Como é que a igreja encarou aquela história lá do pessoal lá do Porta dos Fundos, lá sobre... fizeram um filme, né? Um vídeo abordando Jesus Cristo como se fosse gay, né? Sem problema nenhum, tudo bem. Tanto que Jesus andava no meio dos leprosos, das prostitutas, né? Ele sempre estava onde precisava, né? Como é que a igreja encarou? Ou foi normal, não tem problema nenhum? Ou o senhor achou que houve algum exagero, não precisava disso? Ou a igreja... Porque eu não cheguei a ler nenhuma nota oficial da igreja sobre isso. Acho que teve... Mas os fiéis ficaram tudo louco. O Dom Henrique Soares se pronunciou sobre essa questão. Né? Mas assim, eu acho que, eu não me lembro, não sei se teve nota oficial da CNBB. Não é? É claro que as diversas categorias de pessoa, às vezes querem apresentar Jesus, querem assim, ver a solidariedade de Jesus com elas, né? E às vezes o apresentam das diversas formas. É claro que, se nós olharmos o Novo Testamento, não há nenhum elemento que permita uma interpretação dessa. Não é? Né? Eu acho que é preciso aí a questão da fidelidade aos dados históricos, a fidelidade aos elementos do Novo Testamento, né? É claro que a fé não nos autoriza a excluir ninguém, não é? Mas ao mesmo tempo acho que não é demais assim também querer apresentar Jesus dessa forma. Não é? Se ao mesmo tempo a fé não me permite ser intolerante, também eu acho que também não precisa se apresentar Jesus dessa forma. Não há nenhum elemento histórico, não há nenhum elemento que permita uma interpretação dessa. Não é? Eu acho que criar uma polêmica desnecessária. É apelativo, né? Apelativo. Vamos ver esse filme aí. Eu tenho que apelar para alguma coisa para acho que não é o caminho, né? Jesus é alguém que nos convida a seguirmos o caminho de Deus. Jesus é alguém que nos convida a
uma fidelidade maior a Deus, não é? E convida a todos, né? Convida também, convida todo mundo, nos convida a colocarmos em caminho, né? Jesus é aquele que sempre quer que a pessoa humana abandone sua situação de pecado, sua situação de afastamento de Deus e se coloque no caminho de Deus, né? Eu acho que foi criar uma polêmica desnecessária para um personagem que é o centro do cristianismo, não é? E qualquer coisa qualquer tentativa de deturpar a figura de Jesus sempre causará polêmica, sempre causará algum tipo de discussão. Não é que eu acho desnecessário, acho que não precisava, e que uma coisa que não condiz com o dado histórico. E outra, né, Dom Paulo, a Igreja Católica, ela recebe todos de braços abertos. Isso sem mesmo. distinção, você é bem acolhido, bem recebido. Não existe isso, né? A Igreja Católica, eu acho que é a única que abre as portas para todo mundo, né? Aquilo que o Papa Francisco nos fala, né? O acolher. Não é acolher a todos, propor o caminho de Deus. Não é o que a igreja faz, é o que Jesus fez. Ele acolheu a todos, ele acolheu a prostituta, ele acolheu o pecador, mas propôs para todo mundo o caminho de Deus. Não é? A ninguém ele disse, fique numa situação confortável no seu pecado, no seu não. A todos ele diz, vá em paz e não peques mais. Né? Quer dizer, Jesus propõe sempre uma medida alta para a pessoa humana, Jesus propõe sempre uma medida alta para o ser humano. Acolher, propor o caminho de Deus. Foi o que Jesus fez. Não é? Então eu acho que foi uma polêmica desnecessária, uma realidade que não condiz com o fato histórico, uma tentativa talvez de deturpar a figura e a imagem de Jesus. Me parece que a Netflix acabou tirando filme, parece, né? Acabou tirando. Eu não tenho certeza. Eu ouvi dizer que parece que tinha tirado. A Canção Nova entrou com processo também em cima, né? E parece que isso. Bom, bobagem. Acho que não precisava disso, né? Você pode fazer humor com tanta coisa, né? Sem magoar ninguém, né? Eu acho que, quer dizer, às vezes eu assisto às vezes aí, um pessoal diz, mas que na arte parece que tudo é permitido. Eu questiono um pouco esse princípio, não é? Eu acho que, principalmente quando se trata do mundo religioso, porque a razão religiosa não é a razão só kantiana, a razão pura. A razão religiosa é a razão emocional, porque é a razão da fé. Não é? É a razão que envolve o ser humano na sua totalidade. E por isso, sempre que mexe com o mundo religioso, se cria polêmica e às vezes polêmicas desnecessárias, né? Eu acho que é preciso, seja a religião, seja a arte, seja o esporte, é preciso trabalhar mais buscando criar unidade entre os seres humanos, né? Numa sociedade fragmentada, se faz a opção de começar a trabalhar temas, principalmente que dividem as pessoas, nós vamos dividir e fragmentar mais uma sociedade que já está dividida, que já está fragmentada, não é? Onde o ser humano já vai tantas vezes se colocando contra o outro ser humano. Então eu acho que a arte, o esporte, a religião, não tem o papel de unir, tem o papel de criar pontes, não de construir muros. Exatamente. Então, Paulo, uma outra questão aí, o pessoal ficou bravo aí com as mudanças dos padres aí, Dom Paulo. Mas explica para o povo que isso aí é uma coisa normal, né, Dom Paulo? Isso é uma coisa normal. O direito canônico prevê mais ou menos 6 anos do padre numa paróquia. Não é? Podendo ser renováveis até por outros 6. Não é? As mudanças acontecem sempre no desejo seja de ajudar a comunidade, seja também de fazer com que o padre se renove. Né? Essa renovação ela é sempre positiva. E a gente procura sempre como bispo, que já conhece mais ou menos o clero, já conhece mais ou menos já conhece os padres, já conhece mais ou menos as paróquias, a gente procura sempre jogar com essa adequação, não é?
qual o perfil do padre que aquela paróquia precisa, e então a gente vai tentando um pouco fazer com que essa equação dê certo, né? Dom Eugênio, eu convivi muito com o Dom Eugênio, convivi um pouco com o Dom Eugênio, conheci bem o Dom Eugênio, assim, tinha muita proximidade com ele. E o Dom Eugênio dizia que administrar é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Essa é uma equação difícil, mas é uma equação que a gente tem que buscar fazê-la, que a gente tem que buscar adequá-la, não é? E é o que temos tentado fazer na diocese. Todos os anos a gente tem buscado mexer com uma parte do clero, depois eu pretendo que depois que mexer com todo mundo, ficar um tempo também de estabilidade, não é? Cumprindo esses 6 anos que o direito pede, não é? De forma que também haja estabilidade nas paróquias, mas haja também sempre essa perspectiva de renovação, nessa linha que Papa Francisco tem pedido, né? Uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, né? Hoje, por exemplo, às 6 horas da manhã, eu estava lá na paróquia Santo Antônio, aqui, não é? E fui lá fazer o quê? Fui lá para dar uma bênção para os jovens, os vicentinos, que estavam preparando café e iam levar café para essas pessoas que estão em situação de rua. Né? Isso é uma igreja em saída. Exatamente. Né? Uma igreja missionária, uma igreja que anuncia o Evangelho, uma igreja que vai ao encontro dos pobres, dos últimos da sociedade. Não é? É o que nós queremos. Não é? E às vezes é preciso desestabilizar um pouquinho. Quando o padre fica muito tempo, fica muito estabilizado, né? Seja ele, seja a comunidade. Então às vezes é preciso... Isso mesmo. É positivo. Não, Paulo. Hoje, então, a celebração do Natal às 8 horas da noite, né? Em todas as igrejas. Às 8 horas da noite. Tem algumas paróquias que acho que é um pouquinho mais cedo, mas a maioria parece que é às 8 da noite. A catedral mesmo será às 8 da noite. É o momento em que nós celebramos o grande mistério que aconteceu, né? Há um pouquinho a mais de 2000 anos atrás, o nascimento do Salvador. Não é? É o grande mistério do céu que deu à terra o dom do Salvador. Não é bonito? O Evangelho de Lucas, né? O anúncio anuncia-vos uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. Né? O ritual da missa é muito bonito dessa missa de hoje, né? É muito bonito. É alegre demais. Né? É isso mesmo. Não é? Celebrar mesmo o dom do Salvador. Não é? O canto do Glória, depois, não é? A beleza do menino Jesus, né? Que é levado para o presépio. É um ritual muito bonito, uma missa muito bonita, alegre, onde o coração da gente exulta de alegria. Né? Exatamente. Então, Paulo, eu queria agradecer o senhor a presença aqui, gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem de Natal para o povo de São Carlos também, para toda a diocese. Desejo para você, Edu, e para todos os ouvintes da nossa Rádio Globo, um feliz e santo Natal. Né? A cidade está iluminada com luzes, nossas casas também estão enfeitadas com árvore de Natal, com presépio, com luzes, né? E que essas luzes, que essa alegria exterior, desejo que ela se torne também alegria interior no coração, na vida, na existência de cada um, de cada uma. Porque Natal é isso, é o Salvador que veio até nós, né? E veio há 2000 anos atrás e não encontrou acolhida nas casas de Belém, não é? Mas ele quer encontrar acolhida hoje nas nossas casas, quer encontrar acolhida hoje nos nossos corações. A casa em que ele quer nascer, o berço em que ele quer nascer é o coração, é a vida, é a existência de cada um de nós. Então desejo que o seu coração seja verdadeiramente o berço para Jesus nascer, que o seu coração seja a casa na qual ele nasce. Um feliz e santo Natal para todos e todas, e que a alegria do nascimento de Jesus esteja presente no coração de todos e todas, e no coração e na vida das nossas famílias.